Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no teu coração nessa noite. Motivo de muita alegria poder estar aqui para ouvirmos a voz de Deus. Nosso abraço para a comunidade Cristo é Real. Que o Espírito Santo de Deus esteja falando ao meu e ao teu coração nessa noite. A Bíblia diz que aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. E com certeza o Espírito Santo vai estar falando ao teu coração. A nossa meditação nessa noite se encontra no livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo de número 1. Você que tem a tua Bíblia, você pode estar acompanhando conosco a leitura desse texto. Jeremias, capítulo 1, versículo de número 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei às nações e te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Que texto maravilhoso esse que nós acabamos de ler. Um chamado. Você sabia que Deus tem um chamado para a tua vida? Que Deus tem um propósito para a tua vida? E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Sobre propósito. Encontrando o propósito. Nós vemos aqui nesse texto do profeta Jeremias que Deus já tinha um propósito na vida de Jeremias, antes mesmo dele ser formado no ventre da sua mãe. Deus já tinha um propósito na vida de Jeremias. Eu gostaria de dizer para você que está nos ouvindo nessa noite: antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, Deus já havia estabelecido um propósito para a tua vida. Que possamos entender o propósito que Deus tem para a nossa vida. E qual era o propósito que Deus tinha para Jeremias? Nós vemos aqui no verso 5 que o propósito de Deus para Jeremias é que ele fosse um profeta, um anunciador da palavra de Deus. Vemos alguns textos da Bíblia, Deus chamando pessoas para realizar a sua obra. A Bíblia nos fala a respeito de Pedro, que Pedro estava pescando e Jesus chama Pedro, não para ser pescador de peixes, mas para ser pescador de homens, de almas. Olha o propósito de Deus na vida de Jeremias. Você vai ser profeta, chamando Pedro para ser pescadores de homens. E na tua vida, você já descobriu o propósito? Você já encontrou o propósito de Deus para a tua vida? Que o Espírito Santo, nesse dia de hoje, possa abrir o teu entendimento para o propósito que Deus tem
para a tua vida. A Bíblia diz em Provérbios 16, verso 1, o homem faz planos, o homem faz projetos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. E os seus planos? Será que está encaixado com os planos de Deus? Muitas das vezes, os nossos planos são um, e os planos de Deus são outros, os propósitos de Deus para a nossa vida. Eu gostaria de dizer para você que Deus tem um chamado para você. Deus tem uma grande obra para realizar na tua vida. João capítulo 15, verso 16 diz: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi para que vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Não foi você que escolheu a Deus, foi Deus que escolheu você. Antes de você ser gerado no ventre da tua mãe, Deus já havia te escolhido. Na sua onisciência, na sua soberania, Deus já havia determinado um plano para a tua vida. Que você possa entender o plano de Deus para a tua vida, que você possa entender o chamado de Deus para a tua vida. Qual é a sua profissão? Qual é a sua realização? Eu gostaria de dizer para você que Deus tem um propósito até mesmo dentro da tua profissão. Seja você um professor, seja você um médico, um dentista, um açougueiro, um faxineiro, um policial militar. Eu gostaria de dizer para você que dentro da tua profissão, Deus tem um propósito. Deus quer te usar dentro da tua própria profissão. O lugar onde você trabalha, eu gostaria de dizer para você que é um campo missionário. Deus tem um propósito lá no seu local de trabalho, para você ser um anunciador, um embaixador de Cristo, aonde você estiver, que você possa ser boca de Deus. Alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de pregar no 8º BP, aqui de Campinas, um posto policial aqui de Campinas, e ali os policiais realizam cultos ali, dentro do 8º BP aqui em Campinas, e tem policiais ali comprometidos com Deus, tem um propósito sim de estar trabalhando como policial, mas entenderam que tem um propósito também de anunciar o Evangelho naquele lugar, de falar de Deus naquele lugar. Deus tem agentes em todos os lugares, pessoas que entenderam que há um propósito a ser realizado aqui nessa terra, e Deus tem um propósito na tua vida, Deus tem um propósito na minha vida, e é importante que a gente venha entender os propósitos, os projetos de Deus para a nossa vida. Essa pandemia que o mundo está passando, pode ter certeza que por detrás dessa pandemia existe um propósito soberano de Deus. Nada acontece se não for pela vontade de Deus. Pode ter certeza disso, que através dessa pandemia que tem atingido o mundo inteiro, pode ter certeza que existe um propósito de Deus. Tem pessoas que só conseguem enxergar desemprego, tem pessoas que conseguem só enxergar um momento difícil que o mundo está passando, mas pode ter certeza que por detrás dessa pandemia existe um propósito soberano de Deus. Talvez você não entendeu ainda, mas com o passar do tempo você vai entender que para todas as coisas que ocorrem existe um propósito. O apóstolo Paulo era um homem que tinha um entendimento espiritual muito grande.
era um homem que tinha uma visão espiritual, e todas as coisas que ocorriam com ele, ele entendia que era um propósito. A Bíblia diz em Filipenses, capítulo 1, versículo 12 ao 14, que as prisões de Paulo cooperaram para que o Evangelho fosse anunciado. Olha só a visão deste homem. Ele não via a prisão como uma tortura, ele não via a prisão como uma luta, mas ele via a prisão como uma oportunidade, como uma porta, como um propósito de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Então abra o seu entendimento para os propósitos de Deus para a tua vida. As coisas que estão acontecendo na tua vida faz parte de um propósito. O seu trabalho é um propósito, é uma obra missionária. Que você possa entender que até mesmo o deserto na nossa vida é um propósito. Como assim, pastor? Deserto é um propósito? Sim. Jesus passou pelo deserto e havia um propósito dele passar por aquele deserto. A Bíblia diz em Oséias 2,14 que Deus nos leva para o deserto. Como assim? Deus nos leva para o deserto? Sim. Deus nos leva para o deserto para falar ao nosso coração. Porque deserto é um lugar onde não tem nada, lugar onde não tem água, é um lugar de escassez. O melhor lugar para ouvir a voz de Deus não é no barulho, não é no meio da agitação. O melhor lugar para ouvir a voz de Deus é na quietude do deserto, onde Deus fala ao meu e ao teu coração. E talvez você está passando por um deserto, e talvez você diga: pastor, mas quanto tempo eu tenho passado por esse deserto? Gostaria de dizer para você que Deus tem um propósito nesse deserto que você tem passado. Esse deserto é para te fortalecer, esse deserto é para renovar você, esse deserto é para você crescer espiritualmente. Então não murmure, não murmure. Tem muitas pessoas que estão passando pelo deserto, estão murmurando e vão morrer no deserto. O povo de Israel peregrinou 40 anos no deserto, porque eles não entenderam o propósito. Por isso que morreram no deserto. Tem pessoas que nasceram, viveram aqui nessa terra, morreram e não entenderam o propósito. Olha a profundidade do que nós estamos falando aqui. Pessoas que viveram uma vida inteira nessa terra, morreram e não entenderam o propósito. Isso aconteceu com o povo de Israel. Deus tinha uma terra que manava leite e mel. Deus tinha o melhor para eles, mas eles não entenderam. O coração deles estava fechado para entender o propósito, o plano de Deus para a vida deles. Mas daquela geração que saiu do Egito, havia dois homens, Josué e Caleb. Eles entenderam a missão, eles entenderam o propósito e entraram na terra prometida, porque os seus ouvidos estavam abertos para ouvir a voz de Deus. Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Jesus está sempre batendo na porta do meu e do teu coração, para nos mostrar os seus propósitos, para mostrar os planos que Ele tem para as nossas vidas, planos de bênção, planos de paz, projetos de bênção para a tua e para a minha vida. Que você possa abrir o teu entendimento para os propósitos de Deus. Pastor, e quando o homem foge do propósito de Deus, ele padece, ele sofre,
A Bíblia nos fala de um profeta chamado Jonas. Deus tinha um propósito, Deus tinha uma missão para ele: pregar a palavra para o povo de Nínive. Mas sabe o que Jonas fez? Ele fugiu do propósito. Ele não quis realizar o propósito de Deus. E ele foi para Tarsis, entrou no navio, foi para o porão do navio e ficou quietinho lá. Mas veio uma grande tempestade sobre aquele barco. Quando nós fugimos do propósito, do chamado de Deus, nós enfrentamos muitas tempestades. Sabe para que essas tempestades? É Deus querendo nos colocar de volta para o propósito. Sabe essas tempestades que estão acontecendo na tua vida? É Deus querendo colocar você de volta para o propósito, para a chamada, para a realização que Ele tem na tua vida. E a Bíblia diz que veio uma grande tempestade naquele navio, e foi necessário jogar Jonas no mar. E havia um agente de Deus ali, que ouviu a voz de Deus, um grande peixe. A Bíblia diz que engoliu Jonas e levou ele para o propósito. Muitas das vezes os animais ouvem a voz de Deus, o boi ouve a voz de Deus, o cavalo ouve a voz de Deus, o jumento ouve a voz de Deus e entende o propósito. Mas o homem, à semelhança de Deus, às vezes tem dificuldade de ouvir a voz de Deus. E foi uma bênção a pregação de Jonas. O povo de Nínive se converteu, houve arrependimento no meio daquele povo. Não fuja da missão que Deus tem para a tua vida. Você que pregava e não prega mais, você que cantava e não canta mais, você que era envolvido com as coisas de Deus e hoje está afastado dos caminhos do Senhor. Deus tem um propósito na tua vida e Ele vai arrumar meios para te trazer de volta para a realização desses propósitos, dessa missão. Aquilo que Deus colocou para mim fazer, você não pode fazer. Deus determinou algo para a tua vida e é você que vai fazer isso. Eu não posso fazer por você e você não pode fazer por mim. Entenda o chamado de Deus para a tua vida. Entenda que Deus tem algo grande para realizar na tua vida. A gente vê isso na vida de Pedro. Deus chama ele para ser pescador de homens. Mas depois que Jesus morre, sabe o que Pedro fez? Pedro volta a pescar novamente. Ou seja, estava fugindo do propósito, estava fugindo da missão. Mas o nosso Jesus, Ele não desiste de nós. E Jesus foi até Pedro novamente e disse: Pedro, tu me amas? E por 3 vezes Jesus faz essa pergunta para Pedro. E Jesus disse: cuida das minhas ovelhas. Volta para o propósito, Pedro. Volte para a missão. A tua obra agora não é mais pescar peixes. A tua obra agora é pescar homens. É ser um pregador do meu evangelho. Não fuja dos propósitos de Deus, do chamado de Deus. Sabe por que muitas pessoas estão infelizes na vida? Porque têm fugido do propósito de Deus. Você vai ter verdadeiramente alegria dentro do teu coração quando você estiver fazendo o propósito de Deus, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e é agradável. Tem momentos que a gente tem que parar de fugir. Tem momentos que a gente tem que parar e nos render àquilo que Deus tem para a nossa vida. Para de fugir.
Para de correr. Deus criou você com um propósito. Pastor, eu preciso me encontrar, sim. Tem muitas pessoas que estão perdidas dentro da igreja, pessoas que ainda não encontraram o propósito, que não encontraram ainda o chamado de Deus para as suas vidas. Mas o Espírito Santo, Ele está falando ao teu coração, e Ele vai te mostrar qual é o propósito de Deus para com a tua vida. Eu gosto muito do texto de Lucas, quando o anjo Gabriel se apresenta a Maria e fala que ela seria a mãe do Salvador. Sabe o que a Maria fez? Diante das palavras do anjo, Maria disse: cumpra-se em mim o seu propósito, que a palavra de Deus venha se cumprir na minha vida. E Maria, ela aceita o propósito de Deus para a vida dela, de receber dentro do ventre dela o Salvador da humanidade, Jesus de Nazaré. Que você possa, segundo Maria, eis-me aqui, cumpra-se em mim o teu propósito, que a tua palavra venha se cumprir em mim. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Efésios, capítulo 6, versículo 17. Diz assim, Efésios 6, 17: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Esse texto está dizendo assim: não seja ignorante, não seja insensato, entenda o que Deus tem para a tua vida. Abra os teus ouvidos. Deus fala de várias maneiras. Quantas pessoas que Deus já colocou na tua vida para mostrar para você que Ele tem algo na tua vida em determinada área, seja para cantar, seja para pregar, seja para evangelizar, seja para cuidar de crianças, seja para realizar um trabalho social. Tem pessoas que entendem que a missão às vezes é só dentro da igreja. Não, a nossa missão principalmente é lá fora, é no meio dos perdidos, que você possa entender a sua missão lá fora, a sua missão na sua rua, no seu local de trabalho, na academia. Deus tem um propósito, Deus tem uma missão, que você possa entender aquilo que Deus tem para a tua vida. A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura. Foi difícil para Moisés entender o propósito. Deus se apresenta a Moisés e fala: olha, Moisés, eu tenho um propósito na tua vida, eu tenho uma missão na tua vida. Sabe o que Moisés faz? Moisés fala: Senhor, eu sou pesado de língua, manda qualquer um outro, mas eu não. Mas Deus insistiu com Moisés, falou: não, você, é para você essa missão, é para você esse propósito. E aí, com muita luta, Moisés acaba cedendo à vontade de Deus. Então vocês observam que o ser humano, ele tenta fugir, ele tenta correr daquilo que Deus tem para a vida dele. E foi uma bênção o trabalho de Moisés lá no Egito, libertou o povo da escravidão, Deus usou ele tremendamente. Eu gostaria de dizer para você que nós, por nós mesmos, nós não temos condição de realizar nada. É Deus quem capacita, é Deus quem coloca as palavras na nossa boca. Foi Deus quem capacitou Moisés,
Foi Deus quem capacitou Jeremias. Deus disse: Jeremias, eu vou colocar as minhas palavras na tua boca, você vai ser um instrumento meu. Que você possa se render aos propósitos de Deus. Eu gostaria nessa noite de colocar uma mensagem cantada para você ouvir, que você possa meditar nessa mensagem, que mesmo sem entender, Deus tem algo na tua vida, que você possa abrir os seus ouvidos e ouvir a voz de Deus através desse cântico, através dessa mensagem cantada, porque o Espírito Santo, ele fala de várias formas e de várias maneiras. Medite na letra desse cântico. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra, Senhor. Mesmo sem entender, Aleluia. mesmo sem entender, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, Mesmo sem entender, Ele tem um propósito na tua vida. eu sei que é o melhor pra mim. Ele tem o melhor para a tua vida. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Aleluia. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os Bem meus. mais alto. E o teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do Ele que enxerga eu aquilo que você vejo. não enxerga. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda o teu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, Glória a Deus. vou ficar quietinho aqui no teu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar Ele vai cuidar de você. e o teu melhor está por vir. Basta você se render a Ele. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender. Confia no Senhor. Eu confio em Ti, mesmo sem entender. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão Faz parte do difícil pra mim? propósito. Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus, e o teu caminho é melhor do que o meu. Tua Ele visão enxerga lá na vai frente. além do que eu vejo, e o Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda o teu caminho, eu confio. E
Obrigado, Senhor. Porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no teu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais Ele cuidar está de cuidando mim, de tudo. e o teu melhor está. Receba o melhor de Deus. Eu sei que é o melhor pra mim, Melhor é ouvir a voz de Deus. mesmo sem entender. Melhor é obedecer. E mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender. Amém. O Espírito Santo de Deus continue falando ao teu coração. Já estamos no término dessa programação. Que você possa divulgar essa mensagem, que você possa compartilhar essa mensagem em nome de Jesus. Você é o nosso convidado para participar dos nossos cultos online, às terças-feiras, na sexta-feira às 20 horas. Pastor Luiz tem uma palavra de Deus para você, para a tua família. E lembrando que domingo, nosso culto presencial às 19 horas, estaremos realizando a ceia do Senhor. Você é o nosso convidado para estar participando do corpo e do sangue do Senhor. A Bíblia diz que aquele que não come da minha carne e aquele que não bebe do meu sangue, esse não tem parte comigo. Ceia do Senhor faz parte da vida cristã. Que você venha participar conosco, em nome de Jesus. Domingo passado, nós ungimos os projetos de 2021. Você que não trouxe o teu projeto, você tem a oportunidade de estar trazendo nesse domingo da ceia, e nós vamos estar ungindo o teu projeto, abençoando o teu projeto, em nome de Jesus. Gostaria de orar para o término dessa programação, orar pela tua vida, pela tua saúde. Soberano Deus, te agradecemos por essa palavra, por esse momento de comunhão, Senhor, e queremos orar pelo nosso Brasil. Visita o nosso Brasil, visita a nossa nação, Senhor, sara a nossa nação, abençoa os governantes, ó Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão no hospital, Senhor, ó Deus, traga cura, traga libertação, meu Deus e meu Pai, pessoas que foram contaminadas pela Covid, Senhor, que o teu poder curador esteja se manifestando, Senhor, trazendo saúde, meu Pai, em nome de Jesus. Nós colocamos diante da tua presença o Pai do Israel, Senhor, visita a saúde dele, Senhor, trazendo cura, libertação em nome de Jesus. Queremos orar também, meu Pai, por aqueles que têm contribuído nessa obra, que têm dizimado, que têm ofertado, Senhor, que o Senhor esteja entrando com providência, Senhor, jamais deixando faltar o pão de cada dia, ó Deus. É o nosso pedido, é a nossa oração, no nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, Filho, Espírito Santo estejam com todos os nossos ouvintes, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e graças a Deus.